Os meus slides estão em inglês, até porque foi um dos pedidos da organização, mas eu vou fazer a minha comunicação em português. O meu artigo, ou aquilo que eu vou-vos apresentar, fala sobre os interiores domésticos nos anos 50 e da construção do fluxo espacial através da revista Arquitetura. Os anos 50 representam uma influência crescente no modernismo do pensamento arquitetónico em Portugal e a revista Arquitetura surge aqui como base documental desta reflexão, onde encontramos projetos de arquitetos portugueses que nos permitem interpretar as alterações que o fluxo interior doméstico sofreu. Uma iniciativa necessária é o artigo de Keilo Amaral, publicado em 47, que acreditamos que tenha sido a peça fundamental para o desenrolar do movimento moderno em Portugal, que virá a ser então o inquérito à arquitetura popular portuguesa. No entanto, em maio de 48, em Lisboa, deu-se o primeiro Congresso Nacional de Arquitetura, que contou com a presença de muitos arquitetos e teve como principal objetivo debater os problemas do setor e a crise na habitação portuguesa. E nos votos e conclusões deste congresso destaca-se a indicação da necessidade de corrigir os conceitos de tradição e regionalismo, fomentando uma aplicação de novas técnicas, acarinhando novos ideais estéticos, e fala-se ainda da necessidade de criação de um organismo que viria então a investigar estes problemas, que depois se reflete no inquérito à arquitetura popular portuguesa, que só é depois realizado em 1956. Ainda para terminar com esta nota dos votos, fica o sentido ou a necessidade da utilização dos princípios da Carta de Atenas, referindo-se que nunca devemos esquecer que esta sua aplicação deve ser em estreito contacto com a realidade portuguesa. Com o Congresso fica clara a urgência da utilização dos princípios do movimento moderno, com a utilização de materiais novos, estruturas mais complexas e ainda que as influências internacionais depois desencadeiem características mais organicistas, como a utilização de vãos que rasgam a construção e que promovem a ligação entre o interior e o exterior. Os anos 50 ficam assim marcados como um ano de ruptura, mas também como um ano de charneira, onde os arquitetos deixam a ideologia do regime político, o português suave, e começam a preferir as ideologias do movimento moderno ligado ao Corbusier e à Carta de Atenas. Neste sentido, também os espaços domésticos irão refletir as alterações, que estão essencialmente relacionadas com os materiais e as tecnologias de construção, a alteração do estilo de vida, das condições de higiene e saúde e, de uma forma geral, do controle da vida privada e da vida pública. A casa passa a ser vista como uma máquina de habitar, como havia preferido Corbusier em 32. No entanto, esta perspectiva não está só relacionada com os meios de construção mais industriais, mas está também relacionada, e com isto falo da utilização da água canalizada e da eletricidade, mas também por uma procura de um conforto físico e emocional, da otimização das tarefas domésticas, que acabam por fazer reorganizações dos espaços interiores para tornar esta vida cotidiana muito mais leve. Então, em Portugal, nas primeiras décadas do século XX, são marcadas por dois modelos, um mais progressista e conectado à vida urbana, à cultural urbana, e outro mais culturalista, principalmente com Raulino. E agora perdi-me. Já nos anos 50 surgem então estas duas ideologias ligadas ao modernismo, uma que é muito mais, que é formalmente modernista, com Cassiano Barbosa e Arménio Loza, seguindo principalmente os princípios da Carta de Atenas, e a segunda, muito mais organicista, com o Nuno Teotónio e o Fernando Táboro, que acabam por desenvolver um pensamento projetual muito mais centrado no lugar e no tempo, preocupados principalmente com a relação do habitante na casa. Passam então a valorizar-se outros pontos de vista sobre o espaço doméstico, como o cotidiano, a vida privada e pública, e aquilo que começa com Raulino nos anos 50, passa depois a ter uma dimensão nova com o Fernando Tábora após os anos 50. Espero não me ter confundido.
À semelhança do que acontece também no estrangeiro, a imprensa especializada da área da arquitetura e da construção contribuíram para divulgar e promover a produção de arquitetura em Portugal, relatando e registando a evolução construtiva, técnica, artística, cultural, social e também política. E numa breve análise à revista Arquitetura, a revista Arquitetura foi de todas aquela que nos pareceu que relatava melhor estas evoluções. Isto porquê? Porque apesar de ter sido bastante inconstante na sua publicação, foi e esteve ativa durante 61 anos, porque ela iniciou em 1926 e terminou em 1988, mas foi de todas aquelas que conseguiu ficar à parte do manuseamento do regime político, apesar de ter sido censurada por o salazarismo, não é? Então, nesta análise às publicações da revista, verificámos que entre 1927 e 1959 foram publicados mais de 100 artigos relacionados com o espaço da habitação, o espaço doméstico português. E fica aqui uma clara supremacia pelas publicações de habitações unifamiliares. Se olharmos então para as transformações dos espaços domésticos na casa burguesa, desde as primeiras décadas do século XX até aos anos 50, percebemos que se desenvolvem no sentido de afirmar os valores da cultura moderna, procurar uma continuidade espacial e organização funcional, redução e simplificação do programa doméstico, inovação nos elementos de circulação, novos equipamentos e materiais, ligação entre o interior e o exterior e a adoção de novos critérios de higiene e isolamento familiar. Se, por um lado, a segregação dos espaços será um dos princípios do movimento moderno, separação, porque estão aqui muitos alunos e provavelmente não conhecerão, por outro lado, promove-se então aqui a continuidade espacial. A utilização do Central Living Room também, a planta em grelha ou da sua utilização com a planta ou layout em árvore, também os espaços e os elementos de circulação ganham alguma relevância no fluxo e na organização espacial, promovidos pelo conceito promenade architectural. E espero não ter dito isto muito mal em francês. Obtém-se assim uma nova liberdade projetual que articula espaços abertos com pontos de vista estudados e controlados através de divisórias e armários, alterações de tetos, pés direitos, que conseguem manter a privacidade quando ela aparentemente não existe. Desta forma, a escada adquire um valor significativo na organização espacial, não só como elemento de ligação vertical, mas também como elemento central do espaço e da construção. E os meus casos de estudo, os seguintes projetos apresentados são representativos da influência do movimento moderno no projeto da casa. Os dois primeiros foram projetados antes da década de 50, mas acabam por refletir já as vontades modernistas dos arquitetos portugueses, no entanto, de uma forma muito menos crítica. No entanto, o último projeto apresenta uma ideologia mais madura, mais centrada no habitante, mais local e com uma tradição vernacular associada. Então, o primeiro caso de estudo, espero ainda estar no tempo, trata-se dos projetos envolvidos por Vítor Paula, 5 minutos, ok. Por Vítor Paula e Bento de Almeida para o concurso do Alto do Rodízio em 48 e foram publicados na revista Arquitetura nos números 23 e 24. E é curioso que, apesar de terem participado em separado, eles foram feitos em conjunto no ateliê, porque Vítor Paula e Bento de Almeida tinham um ateliê em conjunto, acho que toda a gente sabe isso. As condições do concurso eram muito específicas, desde a indicação da implantação do terreno, das confrontações, do programa e até os materiais de preferência. Segundo a Patrícia Bento de Almeida, as soluções apresentadas por ambos os arquitetos revelam também as doutrinas nacionais defendidas por Raulino. E ela refere-se principalmente em relação à utilização da pedra natural do local em paredes e pavimentos e à utilização de vigamentos de madeira. Os projetos são muito semelhantes, enquanto que Paula opta por separar o volume correspondente à garagem e a Vítor Paula, eu não sei se consigo fazer, desculpem, não veio isto. Sim, enquanto o Vítor Paula opta por separar o compartimento da garagem, o Bento de Almeida, que é esta deste lado, opta por aproveitar este espaço para colocar todas as zonas de serviço.
Ambas as propostas apresentam um central living room, uma sala comum que acaba por ser o coração da casa. Ambos também têm um átrio que acaba por ser o distribuidor para todos os espaços da casa e tendo aqui uma planta em árvore. E também, e isto é curioso, ambos têm uma pequena escada que dá acesso à zona dos quartos, que é mais elevada. E esta escada aqui, apesar de não ser um elemento físico, um visual físico, acaba por ser um elemento diferenciador de conferir alguma privacidade àquele espaço. Então, relativamente ao fluxo doméstico, ao fluxo interior, o projeto de Bento de Almeida é mais organizado, com uma planta tripartida, que é bem característica do movimento moderno, sendo que cada volume corresponde a uma área diferente, a área social, a área de serviços e a área privada. Por outro lado, o projeto de Vítor Pala é mais contido, no que diz respeito à volumetria geral do edifício, aos compartimentos interiores, que são mais modestos, e também a toda a solução de mobiliário que propõe. Curioso é que a solução mais inovadora, e agora estou a fazer ao contrário, acho que não, acho que é assim. A solução mais inovadora é a utilizada por Bento de Almeida, que propõe uma divisória na continuação da lareira, e passo a explicar exatamente aqui, que esta divisão não vai até ao teto, fica ali na cota da porta, se virmos por aqui, e esta divisão acaba por criar uma certa privacidade na zona de estar e permite que ela também seja utilizada em conjunto com a cozinha, deixando também a sala de estar mais isolada e, por outro lado, quebra também o ponto de vista com a porta de entrada, ou seja, aqui o Central Living Room existe, mas está ali quebrado por esta barreira. Ok, o próximo projeto merece a relevância da capa da revista Arquitetura, e este foi uma das 3 casas desenvolvidas pelos 2 arquitetos, que são o Cassiano Barbosa e o Arménio Loza. Este é um projeto de 48, e este projeto foi desenvolvido para o Sr. António Oliveira Nunes, e neste projeto os arquitetos ficaram conhecidos pela sua audácia na adaptação dos elementos modernos à arquitetura portuguesa e pela sua exploração ao nível espacial. Apesar da publicação só ter sido feita em 52, o projeto, como disse, é de 48, e os arquitetos acabam por romper com o cânon tradicional da habitação, mas, no entanto, esta casa é bastante moderna, apesar de ter bastantes indícios de uma ligação à tradição, não só por usar uma cobertura ibeirado tradicional, mas também por apresentar compartimentos reduzidos e, por outro lado, é moderna por respeitar uma organização espacial com os elementos de ligação vertical que ganham aqui bastante destaque no desenho da arquitetura. Esta casa possui 2 volumes, é uma planta em L, é dividida por 3 pisos e, dado o acentuado declive do terreno, o que os arquitetos tentaram fazer foi adaptar o projeto ao declive do mesmo. E tiveram que inovar então nas estratégias espaciais, principalmente porquê? Porque o último piso, como veem aqui, é o piso de acesso ao lote e é o piso de acesso à casa. No entanto, este terceiro piso não é o piso principal da casa. E para podermos fazer o acesso ao piso principal da casa, que é o segundo piso, ou fazemos pela escada interior, que é esta, ou fazemos pela escada exterior. Esta escada acaba por ganhar uma relevância bastante grande no projeto da arquitetura, não só por a sua forma curvilínea, mas também por os elementos que acopulam nela. Ou seja, na escada exterior tem este espelho de água e na escada interior ela surge na continuação da pala da garagem e que depois se acentua no rebaixamento dos tetos da zona de circulação. Por outro lado, a escada também é toda circundada, é uma escada em caracol que ocupa todo o espaço, todos os pisos da casa, e ela também possui um mural feito por Augusto Gomes, especialmente para esta casa. E porque já não tenho muito tempo, vou passar já para o último
casa de estudo, que é a Casa de Ofir, que é um projeto de Fernando Távora, e eu escolhi este projeto porque foi o primeiro projeto publicado nesta revista, que é a terceira série da revista, e é importante referir isto porque esta terceira série da revista foi publicada por uma nova geração de arquitetos que pretendia tornar este movimento moderno um bocadinho mais crítico, ou seja, fazer um pensamento diferente sobre o movimento moderno. E Távora tinha também participado num inquérito à arquitetura portuguesa, à arquitetura popular portuguesa, e conseguiu então assimilar todas as materialidades e todas as formas que a arquitetura portuguesa tinha vindo a adquirir e tinha vindo a tomar. Esta foi a sua primeira obra após o inquérito, ou seja, acaba por também refletir e fazer aqui uma síntese entre o moderno e o tradicional. Quanto à ligação espacial, este projeto apresenta uma separação funcional tripartida, ao gosto do movimento moderno. Cria então três módulos funcionais que estão interligados por uma mesma antecâmara. Vemos que é esta aqui. E como podemos ver, a área de comer, a área de estar e o recanto da lareira, que é esta zona aqui, estão numa sala comum, ao jeito do Central Living Room, obtendo então um ambiente aberto e diversificado, ao mesmo tempo, de forma a conferir privacidade ao espaço. O arquiteto desenha panos de parede soltos, ortogonais às paredes exterior, que são este e este aqui, estou quase a terminar, que acabam por fazer, e estes panos não vão até ao teto, e surgem aqui como divisórias do espaço. Destaca-se ainda a utilização da pedra à vista, na zona da lareira e no pavimento exterior, e depois o contraste com o pavimento interior, que é em tijoleira de barro. O telhado é também uma interpretação das origens populares, principalmente porque o arquiteto ter mantido as asnas de madeira no interior que depois sustentam o telhado. Este projeto é o símbolo da mudança e da continuidade no que diz respeito à concepção espacial e à definição dos espaços. Por outro lado, estamos perante também de um espaço que acolhe todas as mudanças de um espaço doméstico moderno. E para terminar mesmo, é inegável então que nos anos 50 foi um momento de urgência pela procura do movimento moderno em Portugal e, de certa forma, pela procura de um Portugal mais próximo do estilo e da mentalidade internacional. Por outro lado, percebemos que a retoma dos elementos característicos da casa portuguesa distingue a resposta do compromisso do movimento moderno e vernacular entre o novo e a tradição, e de um movimento mais crítico, ao mesmo tempo mais adaptado à realidade nacional, tal como Keil do Amaral pretendia na sua iniciativa e tal como os arquitetos do primeiro Congresso Nacional de Arquitetura também defendiam. Okay. Obrigada.